Olá, meu nome é Monique Rezende e nesse vídeo vamos abordar os pontos mais importantes acerca de 3 temas. Primeiro, falaremos sobre a medida socioeducativa de internação do adolescente, prevista dos artigos 121 ao 125 do ECA. Segundo, falaremos sobre a remissão, ou seja, a clemência que poderá ser concedida ao adolescente que cometeu ato infracional, com previsão nos artigos 126 ao 128 do ECA. Terceiro e último, falaremos sobre as medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, previstas dos artigos 129 e 130, lembrando que todos esses artigos mencionados encontram-se na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, chamada de Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, antes de adentrar aos temas mencionados, vale lembrar que foi a partir de discussões internacionais sobre direitos humanos que a doutrina da proteção integral da Organização das Nações Unidas foi inserida na legislação brasileira pelo artigo 227 da nossa Carta Magna de 88. Nesse sentido, a doutrina da proteção integral, ao reconhecer a criança, ao adolescente e ao jovem como sujeitos de direitos, nos trouxe grande avanço, devido à necessidade de proteção e cuidados especiais que de fato precisam. Dito isto, sem mais delongas, passaremos aos temas específicos. Quanto à internação, é sabido que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê medidas socioeducativas, e dentre elas, como a última ratio, a internação, sendo esta a última alternativa. Deve-se passar, portanto, por outras medidas socioeducativas antes, se viável. Vale frisar que, quando falamos do ECA, nós estamos falando de alguém que está em formação, que está em processo de desenvolvimento. Vale frisar também que é a idade na data do fato em que determina a aplicação do Estatuto. Também, para crianças, não podemos esquecer que são tomadas medidas de proteção e não medidas privativas de liberdade. O adolescente que cometer ato infracional pode ser privado de sua liberdade quando, em caso de flagrante ou por ordem judicial devidamente fundamentada pelo juiz. Temos ainda que a internação deve ocorrer em estabelecimento condizente, ou seja, deve ser organizados estabelecimentos para receber esses adolescentes. Faz-se necessário a leitura do artigo 121 para melhor compreensão do assunto, o qual diz: a internação constitui medida privativa da liberdade sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Como muito bem menciona o doutrinador Nutt, é a medida socioeducativa mais rigorosa, sendo dessa forma a última que deve ser aplicada, ou seja, somente em casos extremos e em particular nos atos infraconstitucionais cometidos com violência contra a pessoa. Vemos no artigo que há princípios regentes da internação, sendo o primeiro deles a brevidade, ou seja, deve ser breve, a curto prazo. Não tem um prazo específico, mas deve ser revisada a cada 6 meses, não podendo exceder o prazo de 3 anos. A título de curiosidade, é interessante mencionar que em 2017 houve a apresentação de um projeto que prevê alterações para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma das principais mudanças seria justamente o aumento do tempo máximo de internação para os jovens infratores, o que passaria de 3 anos para 10 anos. Bom, o segundo princípio que rege a internação é a excepcionalidade, ou seja, somente em situações extremas. Primeiro deve-se aplicar as outras medidas socioeducativas, sendo que a privativa de liberdade deve ser a última ratio, como já mencionado. Passando para o terceiro princípio, que diz respeito à condição peculiar do adolescente,
ou seja, não deve-se tratar o adolescente como se adulto fosse, deve-se levar em considerações as suas condições físicas, as condições de cumprir o que lhe é imposto, visto que é um momento em que ele passa por desenvolvimento. Outro ponto importante na leitura do artigo 121 é que cabe destacar que será compulsória a liberdade aos 21 anos. Lembrando que na aplicação das medidas socioeducativas, nós podemos aplicar excepcionalmente o Estatuto após completado os 18 anos de idade. Essa é uma das formas excepcionais que o ECA pode ser aplicado. Lembrando que, em regra, não fica mais do que 21 anos em estabelecimento destinado para o cumprimento da internação. Passamos para o artigo 122, o qual nos traz 3 casos em que o ECA prevê que, inclusive, pode ser de imediato a aplicação da internação, sendo essas: quando se tratar de ato infraconstitucional cometido mediante grave ameaça ou violência, ou seja, aqueles casos em que chocam a sociedade. Segundo, por reiteração no cometimento de outras infrações graves. E terceiro, também, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente já imposta. O artigo 123 reforça que a internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, obedecendo a alguns critérios. Reforça o que anteriormente já dito, em que deve ser em um local, em um estabelecimento condizente, preparado para o abrigo dos adolescentes. Já o artigo 124 vai nos trazer um rol de 16 incisos, o qual estabelece os direitos do adolescente que teve a sua liberdade privada. Dentre esses direitos e garantias ao adolescente, temos entrevistar-se pessoalmente com o representante do MP. Inciso 5, ser tratado com respeito e dignidade. Inciso 7, receber visita ao menos semanalmente. Inciso 11, receber escolarização e profissionalização, dentre outros, formando um total de 16 incisos que trazem esses direitos e garantias aos adolescentes que tiveram a sua liberdade privada. Quanto à remissão, os artigos 126 ao 128 trazem que, antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. Artigo 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeitos de antecedentes, podendo incluir, eventualmente, a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semi-liberdade e a internação. 128. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal ou do Ministério Público. Sobre a remissão, vale elucidar que é uma forma de clemência concedida pelo Ministério Público, evitando-se processo judicial. Tem-se ainda que o significado vai além de perdão, e sim um ato de clemência, mas mediante contraprestação. É por isso que, quando se concede uma remissão, não se exige nada em troca do beneficiário. E é justamente o caso dos menores de 18 anos, autores de atos infracionais. Bom, a natureza jurídica da remissão, quando concedida pelo Ministério Público, é de perdão extrajudicial, visando impedir o advento do processo, como já dito. Ademais, cabe ao Ministério Público decidir
se aplica ou não a remissão, levando em conta as circunstâncias, as consequências, o contexto social, a personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação, como vimos no caput do artigo. Um ponto importante sobre a remissão é a não concordância do juiz. Se o magistrado considerar um fato muito grave, sendo incabível a remissão concedida pelo MP, segue-se o previsto no artigo 181, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, enviando-se assim os autos ao Procurador-Geral da Justiça, que deliberará acerca do tema. E por fim, das medidas pertinentes aos pais ou responsável, o artigo 129 prevê: são medidas aplicáveis aos pais ou responsável o encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e toxicômanos, encaminhamento a tratamento psicológico psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado, advertência, perda da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição do poder familiar. Este artigo prevê medidas protetivo-punitivas aos pais, naturais ou adotivos, ou responsável, tutor ou guardião, visto que muitas situações de riscos gerados aos menores são causadas pelos próprios pais, ou seja, provém da negligência dos pais ou responsável com a educação, quanto ao cuidado e quanto à orientação dos filhos. Nota-se que, em inúmeros casos, o menor se encontra vulnerável por atitude dos próprios pais. Dessa forma, os próprios pais irresponsáveis. Dessa forma, é natural que se preveja a aplicação das medidas protetivas ou punitivas diretamente a eles. Insta também mencionar que, quanto à perda da guarda, frisa-se que conceder a terceira pessoa, retirando-a dos pais, é medida excepcional. Já o artigo 130 prevê que, verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Parágrafo único. Da medida cautelar constará ainda a fixação provisória dos alimentos de que necessitem a criança ou adolescente dependentes do agressor. Visto a importância e a complexidade desse assunto, a análise dessas hipóteses deve ser minuciosa e criteriosa, face às consequências que a destituição do poder familiar acarreta às pessoas envolvidas. Quando a criança ou adolescente sofre maus tratos, opressão, abuso sexual ou qualquer tipo de violência proveniente dos pais ou responsáveis, há duas providências possíveis a se tomar, sendo ela: a primeira, afastar o agressor da moradia comum, e a segunda, retirar a criança ou adolescente da moradia comum, determinando o acolhimento institucional ou familiar. Ressalta-se que a provocação para tanto pode ser feita pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar, por algum dos parentes ou também pela polícia. Além disso, determina a lei que, juntamente com o afastamento do agressor, sejam fixados os alimentos. Portanto, os pais ou responsáveis devem cumprir e zelar pelo disposto do artigo 227 da Constituição Federal, concomitantemente com todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo cumprir seus deveres e obrigações decorrentes do poder familiar, visando sempre prevalecer o interesse e o bem-estar do menor. De forma simples e resumida, é isso. Eu fico por aqui. Muito obrigada e até a próxima.